Relâmpagos cortavam o céu, trovões rugiam e a chuva caía como se o céu estivesse desabando. As gotas batiam nas janelas da Vila Diodati com tanta força que parecia que o próprio mundo ia acabar. Lá dentro, um grupo de jovens escritores se reunia ao redor da luz bruxuleante de uma vela. Um desafio arrepiante lhes foi lançado. Quem conseguiria escrever a história mais assustadora? E foi ali que Mary Shelley deu início à história que ecoaria por gerações. Frankenstein. E você que já conhece a história de Frankenstein, conta pra gente nos comentários. Qual foi o maior aprendizado que você tirou dessa história? Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras pelo mundo da literatura. E não esquece de compartilhar com os amigos. Obras-primas literárias eternas, seu guia pelo mundo dos livros. As margens do Lago de Genebra se tornaram uma grande fonte de inspiração para Mary Shelley. A Vila Diodati, um lugar que pulsava criatividade, reunia as mentes mais brilhantes da época. Apesar da pouca idade, Mary Shelley encontrou seu lugar nesse círculo de gênios. Sua mente perspicaz e imaginação fértil permitiam que ela acompanhasse as conversas dos gigantes da literatura que a rodeavam. Frankenstein é muito mais do que uma simples história de terror. Ele reflete os medos de um mundo às voltas, com o progresso científico e as revoluções sociais, assim como o Renascimento italiano. Mary Shelley deu vida a esses medos, questionando as consequências da ambição desmedida, assim como Leonardo da Vinci, e as implicações morais do progresso científico desenfreado. O ano de 1816, conhecido como o Ano Sem Verão, a erupção do Monte Tambora encobriu o mundo com um véu de cinzas vulcânicas. Foi nesse cenário que Mary Shelley, Percy Bysshe Shelley e Lord Byron se encontraram na Vila Diodati, às margens do Lago de Genebra. Enquanto tempestades assolavam o lado de fora, a chuva castigava as janelas e o vento uivava, eles buscavam refúgio em sua companhia, lendo histórias de fantasmas, como se estivessem invocando as almas inquietas do verão perdido. Numa noite, enquanto uma tempestade furiosa se desenrolava lá fora, Lord Byron propôs um desafio. Cada um deveria escrever uma história de fantasmas. O desafio acendeu a imaginação de Mary, mas a história dela se recusava a surgir. Certa noite, enquanto Mary estava deitada em sua cama, uma imagem vívida tomou conta de seus pensamentos. Um estudante pálido, ajoelhado ao lado de uma criatura grotesca que ele próprio havia criado. Naquele instante, ela soube exatamente o que escrever. A imagem do estudante e sua criação se tornaram a inspiração para Frankenstein. Assombrada por esse pesadelo perturbador, na atmosfera singular da Vila Diodati, Mary Shelley começou a escrever. Sua história floresceu em um romance completo, uma obra que provocaria reflexões por séculos. Seu protagonista, Victor Frankenstein, tornou-se símbolo da arrogância científica. Durante aquele verão tempestuoso na Vila Diodati, Frankenstein nasceu uma criatura emergindo da escuridão, uma obra literária atemporal. Victor Frankenstein, consumido pela busca incessante pelo conhecimento, mergulhou nos estudos da anatomia humana e nos segredos da magia. Dias e noites, ele passava em seu laboratório, meticulosamente, costurando partes de cadáveres. Em uma noite escura e turbulenta, seu experimento atingiu o ápice. Um raio cortou os céus, insuflando vida na figura inerte sobre a mesa. Mas a busca de Victor pela vitória científica se transformou em terror e repulsa. Arrepio, ao contemplar sua criação, ele a abandonou e fugiu. Abandonado por sua criatura, ele foi deixado sozinho no mundo. Gradualmente, ele aprendeu a falar, ler, entender as emoções humanas. Ele ansiava por aceitação, por companhia. As pessoas, no entanto, o rejeitaram com o horror,
aterrorizadas por sua aparência. Para elas, ele era um monstro a ser temido e evitado. E assim, consumido pela sede de vingança, ele partiu em busca de seu criador. Como o Conde de Monte Cristo, ele estava disposto a tudo para fazer justiça com as próprias mãos. Após criar o monstro, Victor mergulha em um profundo terror. Ele recebe a notícia de um assassinato macabro e percebe que pode ser obra da sua criação. Consumido pelo medo e pela culpa, Victor parte em busca do monstro. Para reparar seus erros, ele inicia uma perseguição incansável, cruzando terras e seguindo os rastros da criatura. Caçador e presa se aproximam. A roda do destino gira em direção a um confronto inevitável. Frankenstein se debate com a dualidade da natureza humana, a criação e a destruição, a compaixão e a crueldade. A criatura, fruto do preconceito social e do anseio por aceitação, torna-se uma espécie de Frankenstein moderno. Essa história nos força a confrontar o potencial para a monstruosidade que reside em cada um de nós. Ela nos encoraja a olhar além das aparências, como em Pinóquio, e reconhecer a humanidade nos lugares mais improváveis. A queda de Victor Frankenstein foi impulsionada por sua sede insaciável por conhecimento. Uma história que nos lembra que, às vezes, a busca pelo bem pode nos levar à ruína. Frankenstein serve como um alerta de que cada avanço científico exige uma profunda reflexão sobre suas consequências. Uma lição atemporal. A busca pelo conhecimento deve sempre caminhar lado a lado com a sabedoria e a compaixão, como nos ensinaram nomes como Da Vinci e Galileu. A criatura de Frankenstein personifica nossos medos mais profundos. Ela também revela nossa ânsia por amor e pertencimento, tão intrínseca a nós como seres humanos. Essa história age como um espelho, nos forçando a confrontar nossa própria capacidade para a crueldade. Ela nos leva a questionar como erguemos barreiras entre nós, baseados em aparências, tanto internas quanto externas. A mensagem é clara: a verdadeira humanidade reside em nossa gentileza e compaixão, na compreensão e cuidado mútuo. Frankenstein transcendeu as páginas do livro e permeou nossa cultura. O monstro, em suas múltiplas formas, habita nosso imaginário coletivo. Cada geração encontra no monstro algo novo, moldando e remodelando a história de acordo com seus próprios medos e anseios. A imagem do monstro, infinitamente replicada, comercializada, é a prova da força real do gênero. E nos lembra que mesmo as figuras mais assustadoras podem incendiar a imaginação e deixar uma marca indelével em nossa cultura. Nós nos lembramos do monstro de Frankenstein, por sua aparência grotesca e sua propensão à violência. Mas os temas mais profundos da história têm provocado reflexões por séculos. Isso gerou inúmeras discussões e debates sobre responsabilidade científica, preconceito social e a própria natureza da humanidade. Frankenstein tornou-se um marco na exploração da ética do progresso científico, uma espécie de caso Galileu no reino da literatura. Em uma época em que a tecnologia avança em um ritmo sem precedentes, o romance serve como um lembrete contundente de que a ambição desenfreada pode ter consequências desastrosas e enfatiza a importância de considerar as implicações éticas de nossas criações. A situação do monstro, que nasceu em um mundo que o rejeitou por sua aparência, ecoa as experiências de grupos marginalizados ao longo da história.
Frankenstein tornou-se uma poderosa metáfora para as experiências de pessoas excluídas e desumanizadas por causa de sua raça, religião, orientação sexual ou outra identidade. O fascínio duradouro do romance reside em sua capacidade de transcender as fronteiras do tempo e do espaço. Ele levanta questões fundamentais que têm intrigado a humanidade por séculos. O que significa ser humano? Qual é a nossa responsabilidade pelas nossas criações? O que acontece quando deixamos de reconhecer nossa humanidade compartilhada naqueles que são diferentes de nós? Publicado há mais de 2 séculos, Frankenstein continua a fascinar leitores, assim como as obras de Machado de Assis cativam os brasileiros. De jovens a idosos, as pessoas encontram significado profundo em suas páginas, assim como nas palavras de Carlos Drummond de Andrade. A obra inspirou inúmeros artistas a criar novas obras literárias, artísticas e cinematográficas. Escolas ao redor do mundo ensinam sobre Frankenstein da mesma forma que estudam sobre Guimarães Rosa e seus personagens complexos. Cada geração se depara com seus temas de medo e o que significa ser humano. Até hoje, acadêmicos estudam e escrevem sobre a obra, engajando-se em debates acalorados sobre seu significado e impacto, assim como discutem a importância de Os Sertões para a cultura brasileira. A história de Frankenstein transcendeu as páginas do livro, assim como as lendas do Boitatá. Dos grandes palcos aos pequenos teatros, Frankenstein encontra nova vida em incontáveis adaptações, assim como as obras de Nelson Rodrigues continuam a inspirar artistas brasileiros. Sua influência pode ser vista na música, pintura e até em videogames, da mesma forma que Villa-Lobos inspirou e continua a inspirar artistas do mundo todo. Uma figura que antes evocava terror tornou-se um ícone das festas de Halloween, assim como a lenda da Yara ainda nos fascina. Seu rosto assustador se tornou um símbolo do medo, profundamente enraizado em nossa consciência cultural, assim como a figura do Saci Pererê. Tanto a história quanto o monstro que ela criou se tornaram atemporais, provando que grandes narrativas perduram, ecoando através dos séculos, assim como os ecos da Inconfidência Mineira na arte brasileira. Fugindo do horror que criou, Victor Frankenstein busca refúgio na vastidão gelada do Ártico. Ele acredita que esse reino gélido e distante pode oferecer a ele escape das consequências dos seus atos. Mas a criatura é implacável. Uma tempestade ruge na alma de Victor, assim como o vento cortante sopra pelas planícies congeladas, lembrando-o de que a criatura está cada vez mais perto. Mas a criatura anseia por algo além de vingança. Ela deseja que Victor reconheça sua existência. Por que você me criou para me abandonar? Finalmente, Victor entende. Ele não pode fugir da sua criação, nem de si mesmo. Arrasado pelos elementos da natureza, consumido pela culpa e arrependimento, Victor Frankenstein é encontrado à deriva no mar gelado, resgatado pela tripulação de um navio. O capitão Robert Walton fica fascinado pela história de Victor, vendo nele um reflexo de suas próprias ambições frustradas. Em seus últimos dias, Victor confia a Walton sua história, um alerta sobre a busca humana em controlar os poderes da vida e da morte. Ele fala sobre o ser que criou, uma alma trágica que anseia por amor e é consumida pela fúria. Após a morte de Victor, a criatura aparece, atraída por um fio invisível, para lamentar sua perda. Ela derrama lágrimas por Victor, um ato carregado de profunda perda e compreensão. No fim, Frankenstein nos deixa com um legado de tristeza, um lembrete da responsabilidade que temos pelas criaturas que trazemos ao mundo. Há mais de 200 anos, numa noite tempestuosa, Mary Shelley escreveu Frankenstein. Hoje, essa história ainda ressoa em nós. É um alerta intemporal sobre os perigos da ambição desenfreada,
da arrogância científica e das terríveis consequências de acreditar que podemos brincar de Deus. Esta história é mais do que apenas terror. Mergulha na psique humana, mostrando a luta entre criação e destruição, bem e mal. Em um mundo de rápido avanço tecnológico e descobertas científicas, as lições de Frankenstein são mais relevantes do que nunca. Ele nos lembra que com cada descoberta, cada passo à frente, devemos considerar cuidadosamente as implicações éticas. A busca pelo conhecimento é importante, mas nunca deve ser às custas da compaixão, compreensão e respeito pela vida. Frankenstein nos força a confrontar a escuridão dentro de nós mesmos, a reconhecer o potencial para o mal que existe em cada um de nós. Lembra-nos que a verdadeira monstruosidade muitas vezes reside em nossas ações, escolhas e na maneira como tratamos aqueles que são diferentes de nós. A mensagem mais importante desta história é a esperança e a redenção. Lembra-nos que mesmo diante da dor e do desespero, temos a capacidade de mudar, crescer e escolher a bondade. É um chamado para nos lembrarmos de nossa humanidade compartilhada, construir pontes e estender a mão para aqueles que estão sozinhos. A força de Frankenstein reside em sua atemporalidade. Esta história, apesar do tempo e das diferenças culturais, ainda toca a alma da experiência humana. Os temas de isolamento, de ser diferente, da busca pela identidade e o anseio por aceitação ressoam com leitores de todas as esferas da vida. Apesar de sua fachada monstruosa, a obra fala da própria essência da humanidade: sentir, amar, lamentar e se levantar contra as injustiças. Lembra-nos de que toda mistura complexa de bem e mal questiona nossos estereótipos, nos força a confrontar medos e nos ensina a escolher a compaixão em vez do julgamento. É um chamado para construir um mundo que acolhe a diferença em vez de temê-la. Um mundo onde todos, independentemente de sua aparência ou origem, possam viver sem preconceito e sem medo. O legado de Frankenstein permanece. É uma história que cada geração irá ler, refletir, debater